Então, nós vamos continuar aqui nosso estudo. Ontem a gente parou, a gente falou ali da parte de distribuição, código de distribuição no BIMA. Hoje a gente vai falar de segurança e sigilo de informações, tá? Então, essa segurança e sigilo de informações, ela vai, proteger os dados das pessoas que trabalham nas instituições financeiras, tá? Entre elas, nós vamos ter aí profissionais, e administradores, mas também a gente vai proteger os dados dos clientes, né? E, principalmente, a gente vai tomar cuidado sobre essas informações que a gente chama de privilegiadas, que a gente já vai ver que existe um crime, né? Dois crimes, tá? Que eles saem, né, desse cunho de informação privilegiada, tá? Que é o insider trade e o front running, tá? Então, essa turminha aí, a gente tem que tomar cuidado com Melhor isso. escreve esses nomes. A gente já vai ver, não se preocupe Vai não. ver? Ah, Já, beleza. tá? Então, olha lá, a gente tem aqui, ainda dentro desse código ANBIMA aqui, né, de distribuição, a gente vai dar atenção aqui a dois documentos que o investidor ele tem acesso. O primeiro é esse material publicitário, né? Qual é a ideia desse material publicitário, né? Ele é o material em que a instituição utiliza para comunicação, ou seja, todo o material que você tem no banco, ele vai ter dois cunhos, vai ter o cunho lá técnico e ele vai ter o cunho lá de comunicação. Comunicação é mais ou menos para gerar aquele estímulo para o investidor querer comprar o teu produto. Então, você vai ter lá, por exemplo, o exemplo que eu mais uso seria a Previdência. Por exemplo, um material de comunicação da Previdência seria você estimular as pessoas a querer poupar em previdência privada para ter lá na frente uma velhice tranquila. Então, o que que normalmente você vai ver dois velhinhos andando na beira do mar, brindando ali um champanhezinho, né? O que você tem que vender para o pessoal, passar essa comunicação que esse produto ele tem um potencial, né, interessante, né? E outra, você tem que passar a ideia também do longo prazo, que esse cara aí, esse investidor, ele vai estar se beneficiando desse produto, né? Mas todo produto publicitário ele vai ter que ter algumas informações de um produto que a gente chama material técnico, né? Rapidex. De vez em quando eu pego uns alunos assim. Vamos lá. Então, a gente tem aqui material técnico. O que que é esse material técnico que a gente tem aqui? Esse material técnico, ele tem aqui como a primícia, né, trazer o investidor, né, esse conhecimento das informações e características do risco. Então, o material técnico vai chamar a atenção do investidor para o risco. Uma pergunta de prova que a gente vai ter, né? Uma pergunta de prova que a gente vai ter sempre, né? Quando a gente fala do material publicitário, do material técnico, sempre que o material publicitário chegar na mão do investidor, por mais que ele seja somente publicitário, ele vai ter que chamar a atenção dos investidores para parâmetros de risco. Então, por exemplo, aqueles disclaimers que eu falei para vocês lá no início da aula, eles têm que aparecer no material publicitário. Por exemplo, esse fundo não conta com FGC, ou então rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, que é para chamar a atenção desses investidores, né, para uma possível, né, volatilidade sobre os investimentos, tá? Então, isso aí é importante. Seguindo esse raciocínio, né, vamos lá, falar do material técnico. Por que é tão importante esse material técnico para o investidor? Então, lá, ele vai trazer a descrição e o objetivo. Né? Fundo de investimento. Qual é o objetivo dele? Né? Superar um benchmark? Acompanhar um benchmark? Então, ele vai ter que trazer essa estratégia. Se ele deseja superar um benchmark, quais são os ativos ou qual vai ser o tipo de estratégia que ele vai fazer? Se ele deseja acompanhar, quais são os ativos que ele vai comprar que vão performar aquele benchmark, né? Público-alvo, isso aqui é muito importante, vem lá no regulamento. Existem investimentos que são para todo tipo de investidor e existem investimentos que são para públicos específicos, por exemplo, investidores profissionais,
investidores qualificados. Então, normalmente, os investimentos para investidores profissionais, eles têm prazos, né, maiores, né, de fechamento, né? Quando destinado a investidores específicos, né? Carência para o resgate, né? E prazo de operação. O que seria a carência para resgate, né? Então, eu vou ter lá, dizendo lá no regulamento do fundo, que ele vai ter, por exemplo, se o investidor pedir o resgate, ele vai ter uma carência lá de 30 dias, 6 meses, né? 15 dias, né? Então, o investidor ele não vai ter um resgate imediato, né? Tributação aplicável, isso aqui é muito importante, isso aqui cai muito na nossa prova, nessa parte de tributação. Então, a gente vai ter lá uma tributação que ela vai se dividir lá em renda fixa, tá? Ela vai de 22,5% de 1 a 6 meses, né? E nós vamos ter lá de 20% de 6 a 12 meses, 17,5% de 12 a 24 meses, tá? E 15% acima de 24 meses. Então, eu tenho aqui, né, toda essa situação da renda fixa. Então, a renda fixa ela tem essa tributação fora o IOF. E se for renda variável, né? Se for RV, renda variável, o imposto ele sempre vai ser de 15%, né? Então, a gente tem essas movimentações aqui que a gente tem que acompanhar. Informações sobre os canais de atendimento. Isso aqui é importante, né? O investidor, quando ele tiver dúvida, quando ele quiser encher o saco de alguém, ele vai ter que procurar algum canal de atendimento. Qual é o canal de atendimento que o investidor, o cliente, ele tem um caminho mais fácil para perturbar a tua vida? Indo na agência. Então, ele vai lá na agência falar contigo, né? O que é complicado aqui nesse material técnico, né? Que pode ser uma pergunta de prova. É a obrigatoriedade do investidor ler esse material técnico. Que material técnico é esse? Regulamento, prospecto, termo de adesão e lâminas de informações complementares. Então, são 4, né? O problema é que os investidores hoje, eles investem olhando a rentabilidade. A gente vai ver lá na frente que existe um problema para o investidor que olha só a rentabilidade. A gente vai ver esse problema lá na heurística, né? Então, o investidor ele tem que ler, né, os materiais. Então, é bom enfocar isso, né? Às vezes a gente fala, mas eles não leem. Essa é a verdade, tá? Outra coisa que o material técnico vai trazer aqui é o nome do emissor, né? E quando aplicável, né? Quando aplicável, ou seja, vamos pegar de volta aquela ideia que a gente viu aqui em cima. Que ideia, Paulo? Dessa aqui, descrição do objetivo e estratégia, né? Então, imagina só, a minha estratégia é acompanhar o benchmark, acompanhar o CDI, né? Eu vou ter que dizer, né, quais são os ativos que eu vou comprar. Então, vamos lá, vou dizer que eu vou comprar um CDB, né? E eu vou ter que dizer qual é o banco que eu vou comprar esse CDB, né? Então, eu vou dizer na estratégia, eu vou comprar lá 5% do patrimônio do fundo em CDB do Bradesco, 10% em CDB do Santander, 5% em CDB do Itaú. Então, eu vou dizer lá a estratégia dos ativos, né? Ah, eu vou comprar 20% de letra de crédito imobiliário do Bradesco. Então, eu vou dizer isso dentro do meu prospecto lá na política de investimento, para que o investidor ele tenha uma ideia, né? Além de, né, junto a esses títulos de renda fixa, vai ter que vir o rating de crédito, né? Que a gente vai ter que ser dividido lá, o rating de crédito, para saber qual é o risco de cada um desses papéis, né? Então, a gente vai conhecer isso mais a fundo. Alguma dúvida até agora? Tá tudo certinho. Esse daí Beleza. eu lembro da porcentagem. Essa parte aqui eu lembro. Não sei como, mas eu lembro. Sim, senhora. A gente vai só relembrar. Então, aí, o material técnico, como eu falei, ele também tem que ter uma informação interessante. Qual? Ele vai ter que me dizer a classificação do produto de investimento. É renda fixa? É renda variável? Né? Ele vai ter que ter uma descrição resumida sobre os principais fatores de risco. Quem são os principais fatores de risco? São 3, você não pode esquecer: mercado,
crédito e liquidez, aqueles três riscos que a gente viu. Qual é a ideia do risco de mercado? O risco de mercado, né, que a gente vai estar falando sobre ele, é aquele risco, né, que são das intempéries, né, que são macro e microeconômicas, ou seja, é o risco de uma guerra, é o risco de uma crise econômica, é o risco da quebra do sistema financeiro, é o risco, né, de alguma coisa climática acontecer e prejudicar a economia. Então, são coisas que nós não podemos controlar, são decisões do governo, são decisões geopolíticas, são essas situações. E nós temos lá os riscos, né? Por exemplo, liquidez. O risco de liquidez a gente tem como controlar. A gente tem como colocar o nosso dinheiro numa instituição que ela é líquida, ou seja, ela tem muitos recursos, e a gente tem como colocar o nosso dinheiro numa instituição que ela é pouco líquida no mercado, ou seja, que ela tem uma dificuldade de captação de recursos, né? Qual é a diferença de eu investir numa instituição líquida com uma instituição que tem pouca capacidade de captação de recursos, pouca liquidez, né? É que a que é muito líquida vai pagar uma taxa menor para mim, ou a taxa de mercado, e a outra que está desesperada por recursos vai me pagar uma taxa bem maior, né? É aquela ideia do risco, né? O risco, a taxa dele, do investimento, tem que ser proporcional ao risco, né, do produto, né? E a gente tem um risco de crédito, né? O que seria o risco de crédito? É o risco que a gente vai dividir lá da contraparte não honrar o pagamento, né? Então, a gente pode ter uma contraparte, por exemplo, o governo, né? O governo, se ele tiver com uma crise muito forte, ele pode não honrar o pagamento, e esse risco de não pagar do governo a gente chama de risco soberano, né? E a gente tem aí o risco também das empresas SAs, né, delas não pagarem lá seus ativos e entrarem em cross default, né, que também seria a inadimplência delas, né? A gente vai ver também esses detalhes quando a gente for estudar a renda variável, a renda fixa mais detalhado lá no nos próximos módulos, tá? Então, vamos seguir aqui, tá? Publicidade, né? Essa publicidade aqui, que também é uma forma de comunicação e propaganda, essa publicidade, ela vem dentro, né, daquele material, não é o material técnico, é o primeiro material lá, que é o material de estímulo lá do investimento, deixa eu só voltar aqui que fugiu o nome, é o material publicitário, desculpa, tá? Então, essa publicidade vem com esse cara, tá? E essa publicidade, ela vai ser obrigatoriamente, ela vai ter que me trazer o que a gente chama de disclaimers. Que disclaimers, Paulo? É os disclaimers de referência do mercado. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, se eu estou mostrando uma rentabilidade lá no fundo de investimento, já tem uma lâmina lá no fundo que eu estou vendendo para o meu cliente, né? Vai ter lá destacado, né? Lá no gráfico, na lâmina, lá no prospecto, no regulamento, que rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Isso aqui é uma forma de chamar a atenção do investidor, né? Que quem define, né, rentabilidade é o mercado. Ah, mas meu investimento é de renda fixa, significa que eu vou ganhar dinheiro constante? Não. Então, investimento, a definição de renda fixa é que você vai receber uma remuneração que vai ser fixa em relação a uma taxa, mas ela vai sofrer variação, ou seja, você recebe 100% do CDI, beleza. O 100% do CDI é fixo, mas a taxa do CDI ela pode sofrer variação. Um tempo ela estava aí rendendo 0,40, depois foi para 0,57, hoje está quase 1%. A probabilidade dela subir ainda mais vai aumentar, e a probabilidade no futuro dela cair, a gente só vai saber lá no futuro. A gente não tem como fazer uma previsão. A gente pode até dizer, olha, a partir de um certo ponto a taxa Selic vai voltar a cair, mas a gente não tem como afirmar quando é que alguém lá no Banco Central vai bater o martelo e vai dizer que isso vai acontecer, né? A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Isso aqui é importante, porque muitos investidores pensam, eu ganhei, olhei lá minha carteira de investimento, estou com renda lá, rendimento de 2%, 1% ao mês, eu estou ganhando R$ 700, R$ 1.000, R$ 10.000, né, de rentabilidade. Essa rentabilidade divulgada ela ainda não foi tributada, tá? Quando é que ela vai ser tributada? Se for investimentos, né, de renda fixa, CDB, LCI, LCA, CRI,
CRA, debêntures, nota promissória, letra financeira, letra de câmbio, ou se for fundo de investimento que não seja negociado na bolsa, como fundo de ações, multimercado, renda, dívida externa, fundo de renda fixa, né, fundo cambial, esses fundos tradicionais, essa tributação ela vai ocorrer no momento que o investidor fizer o resgate. Então, ela vai ser tributada na fonte. Né? Já quando o investidor está falando de renda variável, ações, fundo de investimento imobiliário, ETF, e aqueles nossos fundos verdes, o ESG, né? Ou então de FIP, ou então de FIP, ou então que é o Fundo de Participações, fundos de empresas emergentes. E esses fundos, né? O investidor ele vai pagar a tributação no momento que ele fizer o resgate, mas ele mesmo terá que recolher os impostos. Então, tem uma diferença. O que é negociado em bolsa, o investidor ele é obrigado a recolher os impostos sozinho. O que é negociado na renda fixa tradicional é por conta dele, entendeu? Ou por conta de quem paga os juros, tá? Quem paga os juros... No caso, em cima do lucro dele, Em cima isso, do né? lucro. Em cima do lucro, tá? O único investimento que vai tributar total é o PGBL, porque o cara vai estar recebendo um benefício tributário de até 12% da renda. A gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre isso. Tranquilo? Tranquila. Então, vamos seguir aqui, tá? Qualquer coisa pode interromper. E aí, ó, outras publicidades que vêm aí, que também são importantes o investidor entender, e também nós, profissionais, para poder indicar o cliente, né? Ó, eu tenho que falar que, por exemplo, existem produtos que não têm isso aqui, fundo garantidor de crédito, né? Por isso que lá antes, né, nós conversamos, só alguns produtos têm fundo garantidor de crédito. Quem é que tem fundo garantidor de crédito? CDB, a LCI, a LCA, a letra de câmbio, PGBL. PGBL, não, tá? Então, CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, né? Você vai ter lá depósito à vista, que é a conta corrente, e a poupança, né? Então, essa turma aí tem FGC. Ah, Paulo, significa que se eu investir, por exemplo, num fundo de investimento, fundo de previdência, que foi o caso que tu citou aí na tua brincadeira aí, PGBL, VGBL, quer dizer que eu tenho um risco de perder todo o meu dinheiro? Tem. Aí o investidor vai ficar com medo. Ah, eu não vou investir. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? É quase zero. Por quê? Porque para acontecer isso, vai ter que ter feito uma catástrofe, né? Porque, por exemplo, os fundos de previdência, a maior parte deles, eles compram, né, título público federal. E mesmo aqueles fundos mais arriscados, eles só investem 67% do seu patrimônio em ações, o restante ainda é título público federal, a não ser que o fundo seja, né, destinado somente às ações. Mas mesmo assim, o fundo ele não vai pegar todo o teu dinheiro e aplicar em um único papel, uma única ação, ele vai estar diversificando. Então, o processo de diversificação da carteira praticamente reduz os fundos de investimento de terem problema, né? Só para você ter uma ideia, se você fizer um histórico, né, quebrou mais banco do que fundo de investimento nos últimos anos aqui no Brasil, né? Então, banco é mais arriscado do que você investir em um fundo, tá? Então, vamos lá. Informações presentes no material técnico são baseadas em simulações de resultados reais e poderão ser significativamente diferentes. Então, quando o fundo de investimento ele é lançado pela primeira vez, né, que é feito o IPO dele, as informações referentes ao material técnico dele estimativas, né? Então, se você aplicar em um ano, vai ter quanto? Vai ser X%, é estimativo. Você não tem como mensurar que será aquilo que vai determinar de como o mercado vai se comportar. Então, simulações. Então, normalmente vem embaixo do gráfico simulações para o investidor entender como é que funciona, tá? Essa é a ideia do material técnico e publicitário. Certinho? Olha, ela entrou. Dona Juliana entrou, né? Entrou calada, não sei por quê, mas entrou. E aí nós vamos ter aqui, né, divulgação de informações por meio eletrônico, né? A Juliana já pegou esse módulo aqui comigo. Vamos lá.
O que é essa divulgação de informações por meio eletrônico, né? Eu tenho que ter lá, né, um site, eu tenho que ter envios por e-mail, eu tenho que ter alguma coisa na internet para mandar também essas informações para os investidores. E lembrando que aonde tiver um canal, né, de informação acerca desses produtos no meio eletrônico, eu tenho que colocar lá no regulamento, olha, vai ser disponibilizado em tal site, em tal e-mail. Então, todas as informações por meio eletrônico, o investidor ele vai ter que ter um conhecimento lá no regulamento, vai estar dizendo como é que o administrador vai trabalhar com ele. Isso aqui é obrigatório, né? E ele pode mandar informações como todas as informações que a gente acabou de ver, inscrição, objetivo, estratégia, público-alvo, ou seja, mandar os documentos, regulamento, prospecto, termo de adesão e lâminas, né? Então, isso aí ele pode mandar também via e-mail eletrônico. Juliana, boa noite, dona Juliana. Ela está discreta, não falou nada, está só escrevendo, tá? Tributação aplicável, investimentos, descrição resumida dos fatores de risco, informações de atendimento. A mesma coisinha eu tenho que mandar lá pelo meio eletrônico, né? Mas, em relação a investimentos, a gente tem uma coisinha também, né, que é muito comum, né? A gente vai ter uma política chamada conheça o seu cliente, tá? Na prova das senhoritas, pode vir uma expressão assim, ó, KYC, né? Que quer dizer, now your customers. Ou pode ser client, tá no mesmo, tá? Então, conheça o seu cliente, né? Conheça o seu cliente, então KYC. Então, olha só, se eu tiver essa ideia de KYC na minha prova, eu tenho que lembrar que a ideia é eu saber, né, quem é o cliente que eu vou estar oferecendo produtos de investimento. Então, nós vamos ver dois KYC aqui na nossa prova Ambima CPA 20. A gente vai ver um para lavagem de dinheiro e vai ver um para investimentos. Quando a gente fala desse KYC para investimentos, existe algo, né, que é obrigatório, tá? E que, para conhecer o perfil do meu investidor, eu tenho que fazer. O nome chama-se API. Né? Vocês devem conhecer o API. Né? O API ele foi introduzido no Sistema Financeiro Nacional e no mercado de capitais aqui pela Instrução CVM 539, e o API basicamente é um questionário que vai auxiliar ali a instituição financeira, né, a conhecer quem é o seu cliente, quais tipos de risco, né, esse cliente está propício, né, e quais tipos de risco ele não quer. Então, se o cliente for muito conservador, a gente já sabe que os investimentos dele não podem ter ações ou renda variável no meio. Se o cara for moderado, ele já tolera ali de 10 a 30% da carteira dele ali em risco, né? Existem clientes que têm maior apetite a risco, né? Mas normalmente, tá? Os investidores aqui, eles têm, dentro da API, né, uma forma, né, de se comunicar com a instituição financeira dizendo quem ele é. Então, isso aqui é importante nós conhecermos o nosso cliente para saber que tipo de produtos nós iremos ofertar. Tá? Então, isso é algo importantíssimo na nossa vida de investidores e profissionais do mercado. Tá? Uma questão interessante, né, dessa análise do perfil do investidor, que a gente conhece como Suitability, e que aqui no Brasil a gente traduziu como avaliação do perfil do investidor, que a gente chama de API, tá? É que o investidor ele não vai conseguir investir em nenhuma instituição financeira enquanto ele não fizer esse questionário. O questionário é bem simples, a ideia dele é focar no nível de conhecimento ou experiência que essa pessoa tem com o mercado financeiro. Ele não leva em consideração os recursos financeiros que essa pessoa tem, tá? Não leva. Ele leva em consideração mais conhecimento e quanto tempo esse cara vai poder deixar os recursos aplicados. Não essa é uma situação. Quando a gente fala desse tablet, né, eu tenho que entender o seguinte: todos os produtos, né, é obrigatório que o investidor, né, faça o tablet para investir, tá? Todos os produtos, tá? Mas existem umas exceções. Por exemplo, existem produtos que o investidor tendo tablet ou não, ele pode investir, porque o risco é considerado muito baixo, né? Então, que produtos seriam esses? Poupança, né? Poupança ele não precisa de tablet para poder investir.
E o mais um que seria o fundo de investimento de renda fixa simples, que também é muito baixo risco, tá? Próprio Tesouro Direto, CDB, tá? A LCI, né, e a LCA são riscos muito baixos, então praticamente ele não teria a obrigatoriedade, né, de fazer o seu tablet para aplicar nisso, tá? Mas a prova de vocês vai perguntar, né, se é obrigatório, por exemplo, o seu tablet para o fundo de renda fixa simples. A resposta é não, tá? A resposta é não, tá? Então, todas as instituições devem implementar e manter, tá, documento com escrito, tá, procedimentos que possibilitam verificar a adequação do perfil do investidor. Tá? Detalhe, de quanto tempo, né, é válido o API de uma pessoa, de um investidor? Tá? 2 anos. 2 anos, tá? Então, o formulário ele tem validade de 2 anos. Onde está escrito isso, Paulo? Instrução CVM 539. Lá está dizendo que o API tem que ter 2 anos. Até que ela, falei dela, mas não tinha visto a Ditacuja, né? Então, ele vai esse API vai demorar tudo isso, 2 anos, tá? Mas o que é tradicional? As instituições financeiras, todas elas actuam do mesmo processo. Qual? Elas, toda vez que tem declaração de imposto de renda e que o cara vai aproveitar para atualizar o cadastro, ele já faz o API. Então, normalmente, para as instituições, elas fazem essa atualização de 1 em 1 ano, tá? Mas pela norma, pela norma e pela lei, que é o que vale, de 2 em 2 anos, tá? Então, a ideia é saber se o produto ou serviço é adequado, né, aos objetivos do cliente, né, aos riscos que ele pode tolerar. A situação do cliente é compatível com o produto, né, porque tem produtos lá em que ele vai ter que fazer espécies de pagamentos. Né? Por exemplo, a Previdência é um, né? Então todo mês ele vai ter que colocar um negócio, um percentual, ele tem condições de aplicar naquele percentual, aquele valor todo mês, né? O cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos, é uma ideia, tá? A maior parte dos clientes de vocês, eles são conhecedores de Veja, isto é, Exame, aí eles acham que eles são PhDs em investimentos, mas na realidade não são, tá? Essa não é, tá? Mas eles vão chegar todo ano lá com os 2 pés no peito de vocês para saber se eles são os caras, tá? Vou deixar claro que eles são os caras, né? E ainda dentro dessa análise, né, desse manual que a gente está falando aqui do Código Câmbio de Distribuição, a gente vem falar acerca do selo Ambima, né? Qual é a importância desse selo Ambima? A importância desse selo Ambima é destacar que a instituição que você trabalha, tá? Ela está adequada às normas da Ambima, né? E se ela estiver adequada a essas normas, né? Significa que ela tem mais um grau de transparência do mercado. Então, é importante, né, o uso dessa marca. Né? Ela já é conhecida mundialmente. Então, isso aí aumenta ainda mais a qualidade da instituição que vocês trabalham. Tá? Lembrando que o selo da Ambima é obrigatório, tá? Vir na capa dos documentos, né? Prospecto, regulamento, termo de adesão, vai na capa de tudinho. Né? Na prova de vocês, eles lembram bem do prospecto. Então, se tiver prospecto, eu tenho a obrigatoriedade de ter o selo Ambima, para mostrar que aquilo ali é Paulo, gerido. só me relembra o que é o prospecto. É a descrição, né? O prospecto é onde vem a política de investimento, lá vai ser descrito quais são os ativos que vão estar em carteira, né, do fundo de investimento. Tá? Lembrou? Lembrei. Beleza. Vamos seguir aqui, tá? Vamos avançar. E vamos falar aqui também da questão ainda da distribuição de fundo de investimento, a questão de como é que ele vai ser, né, disponibilizado, vai seguir a mesma ideia daquele código de distribuição que a gente está vendo, vai ter que ser levado em consideração a política de investimento, vai ter que ser disponibilizada aos investidores, a classificação do risco do fundo, né? A gente tem fundos que vão ser classificados como conservadores,
moderados, agressivos, arrojados, né? Então, a gente vai ter classificação deles e, normalmente, o que é legal? A Ambima, ela bota umas corzinhas, ela faz com que as instituições financeiras coloquem cores, né? Então, aquele fundo que tiver verde, normalmente é um fundo mais conservador e ele vai mudando o tom para amarelo, laranja, até chegar no vermelho para você ter uma ideia de quais são os mais arriscados, né? Condições de aplicação e amortização, isso aqui é importantíssimo, né? Então, todo documento de fundo de investimento, né, vai ter que trazer isso, e o documento principal que vai falar disso é o regulamento. Então, lá no regulamento, a gente vai ter lá quanto é que é o valor mínimo para aplicar, quanto tempo demora para essa aplicação se transformar em cotas, quanto tempo demora para ter o rendimento, quanto tempo demora para ter o resgate dessa cota, né? Então, os limites mínimos e máximos de investimento também, né? Qual é o valor mínimo para aplicar? R$ 1.000, né? Tem valor máximo? Tem fundo que pode colocar, tem fundo que não, né? Lembrando de uma coisa que vocês não podem esquecer. Um cotista, um único cotista ou um grupo de cotistas, tá? Que pertençam ao mesmo conglomerado, eles não podem ter mais de 40% do patrimônio líquido do fundo. Porque no dia que eles forem sacar esse dinheiro, eles acabam com o fundo de investimento com a rentabilidade dele, tá? Então, lá, por isso que o fundo de investimento tem que ser bem pulverizado, tá? Isso se for um fundo varejo, né? Porque a gente sabe que existem fundos de investimentos que nós vamos estudar, por exemplo, o fundo de participações, o FIP, né? Que nós vamos estudar ali com mais detalhes lá mais à frente. O FIP é um fundo de investimento que eu posso ter um único investidor, tá? Um único investidor ele pode criar um FIP para aposentadoria, né, para a parte sucessória, e ele pode, né, é, mandar e desmandar lá dentro, ter quantidade de cotas também. Outro fundo que tem é o exclusivo, né? Então, existem fundos que eles não têm esse critério, é mais os fundos de varejo, que nós vamos conversar, que não pode ter essa situação, tá? A gente vai apontar cada um deles para vocês lá nos módulos de fundo de investimento, tá? Outra coisa que deve ser do conhecimento do investidor, né? E o investidor tem que estar muito atento, né? É em relação à taxa de administração, né? Por quê? Existem fundos de investimento que, se a rentabilidade dele for muito baixa e ele tiver uma taxa de administração de 1%, já vai comprometer a renda desse investimento, né? Taxa de performance e demais taxas. Então, a gente tem essas três situações. Então, a taxa de administração, ela vai ser a taxa onde o administrador do fundo vai estar utilizando lá para pagar as despesas. A taxa de performance, ela é uma taxa que ela é paga com um comissionamento, um extra, né, para o gestor que alcançar, né, ou superar o benchmark, né, na realidade é mais quando há superação do benchmark, né. Essa taxa de performance é diferenciada, até porque a sua cobrança é semestral. E outra, ela não é sempre cobrada, né? Ela tem que ter um gatilho, ela tem que bater a meta, o fundo tem que bater a meta para poder ter essa cobrança dessa taxa, senão não vem, tá? Rentabilidade, né? Que isso aí vai ter que ser descrito nos materiais de publicidade, tá? Lembrando, justamente com os disclaimers e avisos obrigatórios, não pode vir separados, né? E a referência do local de acesso para as documentações, isso aí vai ter que vir também em todos os materiais, principalmente no regulamento, tá? Bom, terminamos ali aquela parte do código de distribuição da Anbim. O que eu quero que vocês lembrem para a prova de vocês sobre esse código de distribuição? A importância dele, né, na questão da transparência, né, e na formatação dos documentos. Então, a gente vai ter lá uma transparência com o investidor, né, acerca dos riscos, falando dos riscos que cada investimento vai ter, e nesse código de distribuição da Ambima, a gente vai ter a obrigatoriedade de entregar documentações aos investidores. Que tipo de documentação? Né? Regulamento, prospecto, termo de adesão, né? E lâminas, né, essenciais. Então, a gente vai ter que ter esses documentos sendo entregues aos investidores, né? Então, cada investidor vai receber um bloco de documentos. O investidor de fundo de investimento vai receber um, o investidor de renda fixa vai receber outro, os investidores de ações, sei lá, IPO em ações vão receber outro tipo de documentação. Mas importante é que o investidor ele saiba, né, o que ele está comprando, né, qual é o risco, né, e como é que ele pode ganhar dinheiro com esse risco, tá?
Agora, a gente vai entrar no outro patamar aqui do código, tá? Onde a gente vai estar falando um pouco da parte ética, né? Essa parte ética, ela está dentro de todos os códigos ANBIMA, só que a gente não vê assim tão facinho, né? Está lá dentro de cada palavra, né? A gente viu ali o Código ANBIMA falando que o profissional ele tem que ser imparcial, né? Ele tem que ser honesto, íntegro, né? Então a gente vai ver aqui o princípio da integridade, como é que ele funciona, né? Quando a gente fala desse princípio da integridade, né? Como é que eu sou visto pelo cliente como uma pessoa honesta e sincera, né? Eu sou visto pelo cliente como uma pessoa honesta e sincera quando eu não boto, né, no meio, né, vantagens pessoais. Como assim, Paulo? Todo mundo que trabalha no mercado financeiro tem metas, né? O cara, ele quer, quando ele trabalha como autônomo, ele tem meta de quanto ele quer ganhar. Quando ele trabalha para os outros, né, como salariado, ele tem a meta da instituição, né? E aí, o problema é que eu não posso deixar essa meta transparecer no meu julgamento. De que forma? Exemplo, você tem uma meta lá de capitalização para bater, você tem uma meta de previdência para bater e vai entrar um cliente lá na tua agência, você pode oferecer para ele esse produto, mas você não pode de jeito nenhum vincular esse produto a uma necessidade do cliente, ou seja, só vou fazer isso se você fizer a previdência, só vou fazer se você fizer o consórcio, a capitalização, ou seja, amarrar o cliente numa desculpa de ter reciprocidade com a instituição financeira. Se você faz isso, isso é um crime, tá? O cliente depois ele quiser processar a instituição e você por, vamos dizer assim, venda casada, ele pode. E aí vai ser uma dor de cabeça que você não tem ideia, tá? Então, às vezes, é melhor você abrir mão daquilo que você tem como ganho, tá? Para atender a necessidade do cliente. Então, a necessidade dele é mais importante, tá? Eu não posso também induzir o cliente, né, a adquirir um produto que não está de acordo com o seu perfil de risco. Isso aqui é um crime, tá? Ou seja, o cara lá é conservador e eu vou querer colocar ele no moderado ou então no agressivo só porque eu quero ter uma comissão maior, isso também não pode acontecer. Então, coisas que eu tenho que tomar cuidado. Ou então, fazer propagandas enganosas, falsas, mentirosas a respeito, né, de empregado ou de outros profissionais. Isso é muito comum no mercado financeiro, as pessoas falarem, né, sobre fala mal de agente autônomo de investimento, bancário fala mal de agente autônomo de investimento, né, para não deixar o investidor transferir dinheiro para a corretora. Aí tem agente autônomo de investimento que fala mal de bancário, porque bancário não sabe de nada, mas na verdade porque o bancário está lá na ponta e ele tem que vender o produto que o banco já desenhou para ele. Não tem a liberdade de montar a carteira do cliente como a gente tem. E tem CFP que fala mal do bancário, tem CFP que fala mal do agente autônomo, porque o CFP tem lá a liberdade, né, de gerenciar todo o patrimônio do cliente, né? Então, tem umas coisas que os profissionais não conseguem ver, né? Qual? Existe uma limitação de cada área, existe uma limitação de cada profissional. Então, de acordo com essa limitação, é que o profissional tem que trabalhar, né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter, tá? Como é que veria esse princípio da integridade na prova de vocês, né? Normalmente estaria contando uma historinha lá, aonde você vai colocar o cliente de uma ponta, o profissional da outra, e esse profissional vai tentar vender algo para o cliente, né, que não tenha a ver nem com o seu API e também vender algo para o seu cliente, né, de forma induzida, né, com o objetivo de ganhar mais, né? Se vier com essa situação, ele está ferindo o princípio da integridade, né? Então, tomar cuidado com isso. Vamos ver lá o nosso próximo princípio. O nosso próximo princípio é o princípio de não enrolar o seu cliente, que é o princípio da objetividade. O que esse princípio faz? O princípio da objetividade é você ser direto com o seu cliente, né? É você ser direto, você mostrar para esse cliente, né, que ele tem razão, né? Mas você não pode, de forma nenhuma, né, condicionar fatos, né? Então, por exemplo, você tem um cliente lá que está abrindo uma conta, né? O cara está abrindo uma conta só para trabalhar no banco, ou no banco não, numa empresa, porque a empresa faz pagamento via conta corrente, né?
Aí você tem todo o direito, Stephanie, Juliana, de oferecer para ele um seguro, de oferecer para ele uma previdência, uma capitalização, o que vocês quiserem de produto bancário. Vocês não podem vincular, né? Vincular, né, a abertura de conta, né, somente se esse cara aceitar os produtos. Isso é crime. Ou então eu não posso fazer o que muita gente faz para bater meta, né? Na hora que o cliente está assinando os papéis, o cara vai jogando as propostas no meio das assinaturas lá, né, para o cliente, né, assinar, né, seguro, previdência nas suas contas. Isso aí não pode, isso é ilegal. Né? A ideia é, se você foi contratado para abrir conta, você abre a conta do cliente primeiramente, depois você vai dizer para ele outros benefícios que a instituição pode oferecer para ele, caso ele queira, né? Como é que eu trabalhava lá? Eu trabalhava muito na questão do seguinte, quando eu oferecia, por exemplo, a abertura de conta para o cliente, eu oferecia um seguro, né? Eu não me lembro qual era o seguro que eu oferecia, mas acho que era o Serite, não me lembro bem. O Serite é um seguro que, se o cara perder o emprego, a fonte principal de renda dele, né, ele pode acionar o seguro para receber um salário, né, por tanto tempo, né, por um tempo acordado. Então, é interessante você pensar nesse tipo de situação para oferecer para o cliente, tá? Então, a gente não pode enrolar, a gente tem que ser rápido no atendimento, objetivo, né? Focado. Você tem que oferecer apenas aquilo que o cliente deseja, tá? E nunca, nunca, né? O seu interesse tem que estar maior do que o do cliente. Então, eu vou ter que atuar de forma inteligente, a gente chama de inteligência emocional, né? Para tentar, né, ver o que tem de melhor para o cliente dentro da cesta de produtos bancários, tá? Princípio da confidencialidade, o que é esse princípio da confidencialidade? Né? Você vai falar aqui do sigilo bancário, né? Não repassar extratos de clientes para outras pessoas, ou seja, você não pode deixar informações vazarem dos seus clientes para fora, né, da instituição financeira. Se isso acontecer, é crime, tá? Existia um banco, né, quebrou recentemente, no conhecimento de vocês, foi o HSBC. O HSBC ele quebrou no momento em que, né, é, o, houve um vazamento de informações, tá? De pessoas famosas, né, até, né, quebra de sigilo bancário, e aí ele recebeu muitos processos e ele não aguentou. Então ele chegou à falência, e aí o Bradesco, como tinha muita gente famosa naquele banco, né, ele queria a base, né, a base de dados, e ele acabou comprando a HSBC. Então, é complicado. Então, eu tenho que ter maior cuidado dentro da agência de falar acerca de clientes ou de rotinas da própria instituição, tá? Uma pergunta que pode vir na tua prova, que ela vai ter aqui como referência a Lei Complementar número 105, né? Quebrar sigilo bancário é crime, mas existe uma pessoa que pode fazer o bloqueio, né? Da conta de um cliente, né? E essa pessoa é juiz federal, né? Na questão dos autos de processo, ele pode solicitar o bloqueio de bens, e um dos bens que ele pode bloquear são as contas, né? Os investimentos de um determinado cliente, tá? Eu já vi casos, por exemplo, de clientes, né, que eles queriam, por exemplo, assim, eles estão com pendências na justiça e eles querem esconder o dinheiro para o juiz não pegar. Então, o que ele faz? Principalmente o cara que não paga a pensão alimentícia, né? Então, ele começa a fazer PGBL, ele começa a fazer fundo de investimento, colocar em ações, e ele acha que o juiz não vai pegar. Ou então ele faz, né, no nome da nova esposa, no nome de um parente, um amigo, né, e ele acha que o juiz não vai pegar. Vai, porque ele vai ver a transferência de recursos, e aí, quando esse cara faz isso, ele se lasca, tá? Você não pode, né, utilizar, né, de forma ilícita para fugir das obrigações, né? É isso mesmo, faz seguro de vida, não pode, tá? Se ele fizer isso, o juiz comprovar que ele está tentando dificultar as investigações, o juiz manda pegar mais bem dele e aumenta ainda mais a pena dele, tá? Eu conheço muito safado que faz isso, tá? Pessoas que têm safadeza no coração, tá? Profissionalismo, né? O que seria esse princípio do profissionalismo? É o princípio, né, voltado ao profissional que tem como intuito, né,
zelar pela profissão. Então, quando vocês verem questões lá na prova de vocês, de profissionais que estão preocupados em levantar a bandeira dos investimentos, de profissionais que estão preocupados com a transparência, né? Profissionais que estão preocupados em ajudar, auxiliar colegas que estão tentando vender produtos, colegas que estão chegando na instituição pela primeira vez e não conhecem as rotinas, você está vendo um cara que está atendendo o princípio do profissionalismo, né? E um parente próximo do princípio do profissionalismo é esse cara aqui que atende o princípio da competência. O que seria esse princípio da competência? O princípio da competência é você reconhecer suas limitações, ou seja, todo mundo sabe, né, que existem coisas que a gente não domina. Por exemplo, eu, Paulo, sou doido para voltar a programar, porque eu estou bem defasado de programação e tem hora que eu me enrolo todo, né? Mas o que é o princípio da competência? O princípio da competência é você olhar, né, para dentro da sua atividade e verificar aquilo que você não é bom, né? E quando você olha para aquilo que não é bom em você, na questão profissional, você vai procurar melhorar. E aí, para você melhorar, você vai pedir ajuda, né, de outras pessoas. Você vai contratar um professor, você vai colar no colega que vende melhor do que você vai ver naquele colega que tem mais experiência sobre operações que você, porque você está preocupado em aprender mais. Então, o competente é aquele cara eterno, né? O eterno estudante, é o cara que ele está ali pronto, né, para estudar, para conhecer, para ultrapassar limites, né? Porque a ideia dele é crescer cada vez mais. Então, esse cara é o que atende o princípio da competência, tá? Então, fiquem atentos a ele, tá? Certinho? Beleza. Acabamos a parte ética. Acabamos lá a parte do Código Ambima e nós vamos entrar num tema que é bem importante para a nossa prova, que é a lavagem de dinheiro, né? E quando a gente fala da lavagem de dinheiro, né, a gente tem que fazer um histórico aqui que é importante para nós, né? O primeiro histórico é a Lei 9.613, né? Mas antes dela, antes de eu falar dessa Lei 9.613, eu vou falar para vocês uma historinha, né? Existiu uma convenção muito antiga chamada Convenção de Viena, tá? Essa convenção, ela aconteceu em 1988, tá? E essa convenção, ela teve como intuito tipificar os crimes, tá? De tráfico de drogas e de substâncias psicotrópicas. Então, o que entendia-se nessa convenção? Entendia-se, né, que o que fazia o crime organizado, né, crescer era a venda dos entorpecentes, depois a venda desses entorpecentes, o lucro, o recurso caía no mercado financeiro, onde ele era multiplicado, né? Então, os países, né, reuniram lá com as forças táticas, as suas forças táticas, né, outras polícias, por exemplo, a Federal do Brasil, o FBI dos Estados Unidos, Interpol, né, essa turma toda, o Banco Central de vários países, então eles se reuniram para traçar diretrizes, né, contra, né, esses tipos de crime para dificultar a entrada de dinheiro sujo no mercado financeiro. Minha pergunta é, isso adiantou? Não, não adiantou, porque 90% do PIB mundial vem de dinheiro ilícito, vem da máfia italiana, vem dos K-17, que são a máfia russa, vem da máfia chinesa, vem da Yakuza, a máfia japonesa, dos traficantes, narcotraficantes. Então, tem muito dinheiro no mercado de capitais que é dessa turma, tá? E não tem como o país bloquear esses caras, porque o dinheiro deles vai ser empregado, né, no financiamento de várias outras atividades. Então, tem muita gente suja no mercado, tá? Quem gosta de teoria de conspiração vai ver aí Jorge Soros, né? Vai ver aí, né, o pessoal aí da família Rockefeller, né? Então, você já sabe que a turma aí não é meio pesada, tá? Então, não funcionou, tá? Mas os países assim mesmo fizeram. E depois, tá? Aqui no Brasil, isso entrou com um decreto-lei, tá? E depois foi homologado nessa lei, que é a Lei 9.613/98, tá? Então, até antes de 98, quem governou foi o decreto-lei, e depois de 98, de 98 em diante, foi essa Lei 9.613, tá? E ela vai dispor, né? Ela vai dizer quem são os crimes de lavagem de dinheiro, né? E de ocultação de bens, direitos e valores, prevenção e a utilização do sistema financeiro.
O fato mais importante dessa lei para a prova das senhoritas é que ela criou esse cara, COAF. Quem é o COAF? COAF é o Conselho de Atividade Financeira, tá? A gente chama ele de Unidade de Inteligência Financeira, tá? A gente vai, ele pode aparecer com esse nome na prova de vocês também, WIF, né? Unidade de Inteligência Financeira. O COAF é um órgão, tá? Que vai trabalhar em parceria ali com a Receita Federal, com o Banco Central, com o Ministério Público, ao qual ele vai ter acesso, né, a todas as movimentações que a pessoa faz no sistema financeiro, no Brasil e fora, tá? Ele vai ter acesso a todas as movimentações que essa pessoa faz, né? Através de meios como cartão de crédito, pagamentos, né? E etc. E ele vai dar providências, ou seja, ele vai criar relatórios de inteligência com o intuito de dizer, olha, esse cara ele está fazendo atividades atípicas, que são atividades que não são comuns de uma pessoa fazer, e essas atividades atípicas serão investigadas, né? Tem a Polícia Federal para investigar e depois é levado ao Ministério Público. Se a Polícia Federal investigar e entender, né, que esse cara está fazendo crime, aí ele vai ter que responder um processo, né? E vai ter todo lá aquele trâmite, né, de ser acusado e ter a sua defesa, né, até ser comprovado se é culpado ou não, tá? Então isso acontece frequentemente, tá? E aí a gente teve, né, outras resoluções, né? Nós temos aí uma circular do Banco Central, né, que foi relacionada aos bancos, né, sobre essa circular 2852, ela fez aí vários procedimentos, tá? Obrigando as instituições financeiras a adequar os seus procedimentos. Como? Ao adequar ali a questão da necessidade de ter um controle sobre a movimentação dos clientes, né? Que tipo de controle? Guardar essas movimentações, salvar essas movimentações, né? E também confeccionar uma área, né, de controle interno dentro da agência, dentro das instituições, que fossem responsável, né, por filtrar ou por monitorar esses possíveis indícios de lavagem de dinheiro, tá? E também tivemos uma instrução que foi na CVM, que foi a 301, que também trouxe a mesma responsabilidade, né, aos atuantes do mercado de capitais, corretoras, distribuidoras, sobre essa situação, fundo de investimento, bolsa de valores, para chamar toda a atenção, né, acerca, né, da lavagem de dinheiro. Mas aquela documentação mais importante depois da lei é essa circular 3461 de 2009. Essa circular 3461, ela teve uma alteração, tá? Em 2017, tá? Foi a última alteração dela. Então, em 2017, ela teve toda uma repaginada, continua 3461, tá? Mas em 2017 ela teve aí um up, tá? Ao qual a gente vai estudar, e daqui é que surgem as novas regras, né, impostas para essa questão de lavagem de dinheiro, né, esse princípio também sobre o que deve ser monitorado, né, da movimentação do cliente e o que deve ser acionado ao COAF, né? Tudo está dentro da 3461, tá? Então, vamos seguir aqui os nossos estudos, tá? Vamos falar um pouquinho mais detalhado dessa turma. Dúvidas, vão perguntando, tá? Então, assim, aquela lei 9.613, né, que foi a lei que fundou tudo, ela foi substituída por essa nova lei, tá? Que entrou em vigor em 2012, tá? Qual é a diferença entre a lei 9.613 e a lei 12.683, né? A 9.613, como eu falei para vocês, ela cria o COAF, né? Que é o Conselho de Atividades Financeiras. E a 9.613 ela tipificou quais seriam os crimes de lavagem de dinheiro. Os crimes de lavagem de dinheiro seriam roubo mediante sequestro, estelionato, peculato, né? São os crimes contra a organização, contra o órgão público, desvio de dinheiro, verbas, crimes de colarinho branco, que são os crimes contra o sistema financeiro nacional, né, terrorismo, né? Então, a Lei 9.613, ela tipificou, claro, disse que só vai ser considerado crime de lavagem de dinheiro esses, né? Já a 12.683, que é a lei que veio alterar essa 9.613, ela é mais eficiente, ela diz que o crime de lavagem de dinheiro não é isso. Ela risca esse artigo 1º da lei e diz o seguinte: a crime de lavagem de dinheiro vai passar a ser isso, ó, ocultar, dissimular a natureza. O que seria ocultar, dissimular a natureza? Imagina, o cara roubou um celular, tá?
ele vai esconder o celular. Se ele esconder na casa dele, na casa de um terceiro, já é considerado crime, ocultação, tá? O cara dissimulou a natureza, ele roubou um carro, né? Na hora que ele rouba um carro, ele desmonta todo o carro e vai vender as peças separadas. Isso é um crime. Roubou um computador e vai vender as peças separadas, né? Crime, né? A origem, né? Aonde é a origem do recurso desse cara? De onde que é? É o recurso dele da origem de trabalho, de empresa, de vendas? O que que é? Ou é uma origem de crime organizado? Então, vou ter que saber a origem. A localização, né? A localização do negócio dele, aonde é? Disposição, movimentação ou propriedade de bens. Como é que é a movimentação de propriedade de bens? Ele compra, né? Ele compra os bens, né? Isso é feito via cartório? Como é que funciona, né? O problema dessas propriedades de bens e direitos aqui no Brasil é o seguinte: existem muitas residências, por exemplo, principalmente aqui em Manaus, que você não tem um título definitivo, né? E na hora que a pessoa vai vender uma casa, ela encontra uma série de dor de cabeça para vender, né? Por exemplo, uma situação minha pessoal, né? Eu tenho minha mãe tem uma casa de 2 pisos, mora ali, a casa fica ali perto, onde é o Parque do Idoso, né? Próximo ali do 10 minutos andando ali do Manaus Shopping, 10 minutos ali do Amazonas Shopping e uns 9 minutos ali do Plaza Shopping, né? É bem localizada, tem um monte de coisa, só que ela não consegue vender, né, para quem quer financiar, porque ela não tem um título definitivo. Você vai na prefeitura, a prefeitura diz que não tem disponibilidade para tirar o título. Então, há um problema aí também do órgão, né, dos órgãos que não tem todo um controle, né, dessas moradias, né? Então, também tem essa, né? Tem a documentação de cartório, mas a documentação de cartório não é usada para o banco para fazer financiamento, né? Então, essa é a dor de cabeça que você tem sobre bens e direitos aqui no Brasil, tá? E também eu tenho aqui, considero como crime de lavagem de dinheiro aqui, né? Coisas que são consideradas direta ou indiretamente de infração penal. O que significa isso? A pessoa assaltou alguém, levou R$ 100. Esses R$ 100 é fruto de lavagem de dinheiro. A pessoa sequestra alguém e pede resgate, recebeu o resgate. Esse valor é fruto de lavagem de dinheiro. A pessoa rouba o cartão de crédito ou clona o cartão de crédito de uma pessoa e compra bens, passagens aéreas, etc. Isso também é fruto de lavagem de dinheiro, de forma direta ou indireta. Ou seja, eu posso obrigar a vítima a fazer ou indiretamente eu faço clonando os dados dela. Então, isso também vai. Então, tudo isso vai incorrer na mesma pena, tá? E quais são as penas que vocês têm que saber para lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro tem 2 penas, multa e reclusão. Isso cai na prova de vocês. Vai perguntar lá quais são as penas de lavagem de dinheiro, multa e reclusão. A prova de vocês ela não vai perguntar qual é o máximo da pena, que é de 8 a 10 anos. Isso daí não cai, tá? Mas é bom vocês conhecerem. Outra coisa que vai cair na prova de vocês em relação a isso, né, é que essa pena ela pode ser aumentada. Ela pode ser aumentada em 2 terços, tá? Ou seja, ela vai ter um acréscimo, né, caso for comprovado que essa pessoa que participa, né, do crime organizado, participa de crime organizado, ela já tem algumas passagens pela polícia, né? E ela pode também ser atenuada, ou seja, ela pode reduzir 2 terços se essa pessoa nunca cometeu o crime de lavagem de dinheiro a primeira vez, né? Não participa de organização criminosa e colabora com as investigações. Isso aí é o texto da Lei 12.000, parágrafo 4º, né, que vocês vão dar uma olhadinha lá e vale a pena você se atentar para isso, tá? Então, imagina, pode vir uma questão na prova de vocês dizendo, olha, o juiz sentenciou o cara a 3 anos, né? 3 anos, só com pena, só que ele vai aumentar a pena do cara 2 terços que ele participa de organização criminosa. Então, a pena dele é 3 anos, né? Vezes 2 terços, né? Quanto é que vai ser a pena total dele, né? Então, lá, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 2. Então, aqui, a pena dele aumentou mais 2 anos. Se era 3 anos a pena, né? Ela tem mais dois de aumento, a pena total é 5. E aí você vai lá e vai marcar a questão na prova de vocês 5. E é assim que vai acontecer para vocês. Tanto para aumentar, caso ele seja participante desse tipo de organização, quanto para reduzir, caso ele não participe, tá? Então, essas são as situações que vocês têm que atentar, tá? Seguindo aqui, nosso estudo.
tá? A gente tem algumas penalidades também, né, que são impostas, né, às instituições financeiras, tá? Então, eu vou descrever aqui que existem dois tipos de penalidades na relação da lavagem de dinheiro. Vou colocar um quadrinho, vamos conversar aqui. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui a seguinte situação. Penas, né? Penas e multas. Então, olha só, se for a pessoa física que vai praticar o crime, né, de lavagem de dinheiro, esse cara ele vai ter reclusão, multa, multa, né? Então, ele vai ser preso e vai pagar uma multa, né? Pode ser preso aí de até 10 anos, tá? Se for de forma administrativa, ou seja, a instituição financeira deixou de informar algum indício de lavagem de dinheiro para as instituições de controle, COAF, né? Nós vamos ter algumas penas administrativas. Que penas seriam essas? A primeira situação que nós vamos ter aqui, que está em prova de vocês, tá? A prova de vocês é que será uma advertência, né? Então, olha só, foi um cliente fez uma operação no banco, essa operação não foi comunicada para o COAF. O COAF vai entrar em contato com o banco, vai mandar uma advertência. Se acontecer de novo, vai ter consequência. Então, essa advertência normalmente é escrita, né? Vem pelo COAF e pelo Banco Central, uma cartinha chamando a atenção aí da agência. A segunda vai ser uma multa, né? No valor de 20 milhões de reais, tá? 20 milhões de reais. Mas não é bem assim, tá? Eu estou colocando 20 milhões de reais porque a prova vai perguntar qual é o valor da multa lá que paga quando a instituição financeira, né, é reincidente, né, na questão de comunicação ao COAF, vai pagar de 20 milhões. Mas o texto da lei, lá da 12.683, fala o seguinte, tá? Que a multa ela pode ser variada em 1% da operação, o dobro da operação ou até 20 milhões, tá? Então, tem essa situação que está descrita lá na norma. Então, eu posso ter uma multa de 1% da operação. Então, por exemplo, o cara movimentou 200 mil e largaram uma multa de 1% de 200 mil. O banco vai ter que pagar. Mas eu posso ter algo muito grave que ele pode ser pagar 20 milhões. Então, é taxado em cima de 20 milhões, tá? A terceira penalidade administrativa, né, que a instituição pode ter, né, está relacionada à questão da inabilitação. Então, vai ter a inabilitação temporária para os cargos, né, de diretores de instituições financeiras. Então, vou ter um detalhe aí. Qual? Se for muito reincidente as demandas de lavagem de dinheiro da instituição, ou seja, ela tiver várias reincidências, né, o Banco Central ele pode penalizar os diretores, né? Quem estava aqui na aula ontem, né, eu falei que os diretores de instituições financeiras são responsáveis pelos controles internos, pela sua implementação e pela sua adequação. Ou seja, se eu estou falando de algo que é controle interno relacionado à lavagem de dinheiro, e até agora a instituição financeira não consegue, né, de nenhum jeito controlar isso, aí os diretores eles vão estar sendo inabilitados temporariamente para os cargos. Então, eles não podem mais trabalhar em nenhuma instituição financeira. Qual é o tempo, Paulo? 10 anos. 10 anos esse cara não vai poder trabalhar. 10 anos ele vai ficar em casa morgando, ele não vai poder mais trabalhar e exercer atividades como diretores de instituição. Tá? Então, isso é um caso bem sério, né? E a quarta, né? E a quarta penalidade administrativa, né? É o cancelamento da autorização de funcionamento. Ou seja, o Banco Central pode ir lá e cancelar o licenciamento da instituição para operar no Brasil, né, como banco, né, ou como instituição financeira. O Banco Central ele pode fazer isso. E isso aí seria o último recurso, a última etapa, seria a etapa mais extrapolada
que vai fazer com que a instituição financeira feche as portas, né? Então, cuidado. Crimes de lavagem de dinheiro, tá? Eles são nessas situações. Eu tenho penas e multas para a pessoa física que comete o crime e tenho, né, a parte administrativa, que são as penalidades administrativas, aquelas pessoas que são obrigadas a informar o COAF. Quem é obrigado a informar o COAF? A gente já vai ver essa turma, né? Mas a priori bancos, corretoras, distribuidoras, bolsa de valores, fundos de investimento, né? Nós vamos ter aí o pessoal que empresas de cartão de crédito, consórcio, capitalização, seguros, previdência. Nós vamos ter as entidades abertas de previdência complementar, as entidades fechadas de previdência complementar. Nós vamos ter aí também, né, a própria junta comercial, né? Quando o cara faz abertura e fechamento de empresa, ela também vai comunicar lá, né, a origem dos recursos. Nós vamos ter aí o pessoal da contabilidade, que vai também, né, o pessoal do CRC, que vai informar. Nós vamos ter aí, por exemplo, os advogados, a partir do momento que você ganha uma causa, agora o advogado, ele comunica também que você, né, recebeu um dinheiro e esse dado cai lá para o pessoal saber a origem do recurso. Você vai ter aí, por exemplo, empresários de atletas que são obrigados a comunicar os ganhos dos atletas. Vocês vão ter aí o pessoal que trabalha no agronegócio, o pecuarista, né, o agricultor, que vai ter que também ser informado. Você vai ter aí, por exemplo, o pessoal que trabalha com joias, joalheria, né, que são obrigados também a informar compra e venda de joias, né? Você vai ter o pessoal de obras de arte, que são obrigados também a fazer esse tipo de informação. E você vai ter também, tá? O pessoal que trabalha, né, com casas de câmbio, que também vão ser obrigados a informar as movimentações. Então, é uma série de pessoas que vão estar aí no meio, que vão ser obrigados a informar as movimentações e os possíveis indícios de lavagem de dinheiro, né? Também tem na área dos imóveis. Então, por exemplo, compra e venda de imóveis, o cartório de registro de título vai te informar para o COAF, tá? Para saber compra e venda de imóveis, né? Então, compra e venda de bens, né? Empresas que você compra bens de luxo, como carro de luxo, né, bebidas de luxo, né? O que é um bem de luxo? É um bem que é muito caro e pouco acessível à população tradicional. Então, por exemplo, tem computadores que custam aí 35 mil reais, 15 mil reais, uma placa de vídeo que custa 15, 9, 20 mil reais, né? Então, na hora que você compra lá, você já é informado por COAF, né? Existe também, por exemplo, né, o pessoal que compra aí carros de alta renda, mansões em alta renda, tudo isso vai ser informado por COAF. Aí você usa aí um telefone que é muito caro, acima do padrão, né, um iPhone, né, você vai ser informado por COAF, um telefone da Samsung S20, né, também vai ser informado por COAF por causa do preço do bem. O preço do bem é muito alto e isso chama, né, a atenção para saber se o recurso que é utilizado ele é lícito ou não, tá? Mas de você ser informado por COAF não é um perigo, não é algo ruim, tá? O problema do COAF é se você, na avaliação, né, ele averiguar que a origem do teu recurso é ilícita, né? Todos nós já passamos pelo COAF, já fomos avaliados, porque nós já fizemos transferência eletrônica, usamos o cartão de crédito, a gente viaja, parcela passagens aéreas, esse negócio todo. Até as agências de turismo elas são obrigadas a informar as pessoas do COAF. Mas quando a gente é informado por COAF, o COAF vai levar em consideração uma série de fatores, né? Quem pagou, né? Vai levar em consideração lá qual foi o cartão que foi creditado, vai levar em consideração lá a renda, o recurso, o dinheiro, né? Então, ele vai levar em consideração várias etapas para saber se essa pessoa, né, está atuando de forma ilícita ou não. Então, ir para o COAF não quer dizer que é o fim do mundo, tá? O COAF ele vai apenas emitir relatórios, ele não tem poder de polícia, tá? Ele vai emitir relatórios e vai mandar para a área competente, né? O Ministério Público, Polícia Federal, o pessoal investigar. Se lá não der em nada, você não der em nada. Então, sem chorumela, sem preocupações, tá? Então, a gente vai seguindo, né, esse demonstrativo aqui. Vocês estão por aí? Eu estou achando vocês muito caladas hoje. Ou vocês estão só fingindo que estão ouvindo minha aula? Ah, tá Não, aí, eu tô. né? Você tá dormindo com cara de sono, né? Até imagina. Queria estar dormindo. Queria estar dormindo, né? Tá bom, então. Deixa eu ver. Ah, Juliana, tô aqui. Eita, fé.
Nossa, essas mulheres são tudo brutas, essas mulheres de hoje. Tudo bruto, tá? Eu estou passando sem querer, deixa eu voltar aqui, tá aqui para onde nós estávamos. Então tá aqui, né? Então aqui nesse slide aqui nós temos aqui a multa, né? Como eu falei para vocês, né? Ela é uma multa pecuniária, né? Variável não superior ao dobro da operação, então ela não pode ser superior ao dobro da operação, nem ao dobro do lucro real obtido, né? E nem no valor de 20 milhões. Então, por exemplo, se o cara fez uma operação, ganhou 1 milhão, né? A multa não pode ser 2 milhões, tá? Se o cara fez o lucro real obtido, né, o dobro do lucro real, também não pode. Então, o cara fez 1 milhão de lucro, tirou os impostos, né? Aí ficou lá com 700 mil, não pode ser o dobro disso, né? E a multa não pode ser, né, o dobro, não pode ser superior, né, ao valor de 20 milhões. Então, são as três consequências. Na prova de vocês, né, vai perguntar aqui sobre a questão dos 20 milhões. Outra coisa, quanto tempo uma instituição financeira tem para comunicar ao COAF, tá? A informação ao COAF tem até 24 horas, tá, para comunicar, tá? A gente vai ver aí os tipos de comunicação que tem que ser feito em 24 horas. Se não fizer, é problema, tá? A gente vai ver. Então, vamos lá. Quem é que vai ser obrigado, né, a comunicar ao COAF? Então, a gente vai ter aqui a primeira turma que a gente vai conhecer que será obrigado. Então, vai ser obrigado a comunicar ao COAF quem trabalha com captação, intermediação, aplicação de recursos financeiros, né, de terceiros, em moeda nacional e estrangeira, né, compra e venda de moeda estrangeira, casas de câmbio, ouro, ativo, corretoras, ou instrumento cambial, distribuidoras e corretoras, bancos de investimento, por aí vai, custódia, emissão, distribuição, liquidação e negociação, intermediação de títulos e valores ou administração, aí o pessoal dos fundos de investimento, clubes de investimento, né? Essa turma aí vai ser toda obrigada a comunicar, né? Então a gente vai ter aí, né, as próprias bolsas de valores, como eu falei para vocês, aí informando o pessoal de bolsa de mercadoria segura, as seguradoras, né? As corretoras de seguro também, né? O pessoal que vai comprando a capitalização, seguro e consórcio, administradoras de cartão de crédito, empresas, né, que utilizam de cartão de qualquer meio eletrônico, aqueles cartões de débito também, então todos os bancos são obrigados praticamente a nos comunicar, né? Outra situação também, né, é aqui, ó, empresas de arrendamento mercantil que fazem leasing, né, fomento, né, comercial, que são as factories, né, sociedades, né, todo tipo de sociedade, tá? Que efetua distribuição de dinheiro, qualquer bens móveis e imóveis. Se for sociedade imóveis, nós temos aí a sociedade de crédito imobiliário, isso daí vai te informar também. Mercadorias, serviços, desconto assemelhado. Então, o pessoal que trabalha aí com atacadista também, que você compra muito, atacadista também tem, tá? As filiais de representação entre estrangeiros, né, que exerçam no Brasil qualquer das atividades de Estado deste artigo, as demais entidades cujo funcionamento dependa também da autorização de um órgão regulador para trabalhar no mercado financeiro ou no mercado de câmbio, capitais e seguros. Então, se o cara tiver que ser autorizado pelo Banco Central, pela SUSEP, pela Previc, pela CVM, automaticamente ele já está dentro dessa lei aqui, tem que prestar todo tipo de situação. Então, é muita gente que está envolvido, tá? É muita gente que vai trabalhar com isso, e isso aí traz uma série de responsabilidades, tá? Então, assim, como hoje foi um dia meio cansativo, imagino que vocês estão cansados e foi um dia cheio de legislação aqui, pesado, eu vou estar encerrando a aula por aqui, tá? Para vocês utilizar esses 20, 30 minutos para rever essa aula de ontem e de hoje, e amanhã a gente vai terminar essa parte de lavagem de dinheiro, tá? Vamos terminar o módulo 2 e já entrar no módulo 3, tá? Nós vamos parar isso aqui hoje, porque eu não vou falar muito de norma e lei, e provavelmente vocês vão ficar bem cansadinhas aí de ficar me ouvindo aí do outro lado, tá? Então, revisem essa aula, revisem a aula de amanhã, ou de ontem, e aí a gente volta amanhã, tá? Um abraço para vocês e até outro dia. Até amanhã, Paulo. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite. Tchau, Ju. Tchau, Stephanie. Boa noite.